Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um podcast aí do Meu Missionário e hoje muito especial com o Lucão, nosso amigo. Daqui a pouco a Ju vai apresentar um pouco mais ele, mas a ideia é a gente justamente ter essa mesa e conversar com amigos e acima de tudo glorificar Deus e fazer o nome dele conhecido mais e mais. Deus abençoe, espero que hoje seja um dia maravilhoso. Amém. Lucas, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui, um amigo de longa data. O Lucas é pastor auxiliar na Igreja Batista Povos e Nações aqui em Campinas, é professor também do Seminário Batista Independente, também aqui em Campinas, e é um evangelista nato, né, Lucas? Mas pode se apresentar, pode falar, fica à vontade. Bom dia, pessoal, glória a Deus, bom estar aqui, um prazer estar com vocês nesse podcast. E, na verdade, assim, de longa data, e infelizmente, por muito tempo a gente não se viu, né? Ficou um tempão sem se ver. Vou ter que marcar mais episódios do podcast para poder bater um papo, Sim, conversar. Da próxima vez tem que trazer os meninos também no podcast. Sim, traz a Priscila, né? A Priscila, eu estava gravando o áudio zoando ontem. Eu falei assim, não, é que fala da Priscila, a gente tem que comemorar, né? Ficar muito feliz, porque a gente orou muito pra essa mulher na sua vida, né? É a minha esposa, tá, pessoal? Pra vocês saberem aí. É uma mulher incrível, fantástica, maravilhosa. Eu acho que um pouco cegueta. Sim. Graças a Deus. Tava compartilhando sobre isso ontem, né? O mesmo Deus que curou cegueiras no passado, de forma, né, temporal, coloca as cegueiras de algumas mulheres, né? Como a Priscila, como a Juliana, né? Não vê o que deveriam ver, né? E eu trabalho numa ótica, então quer dizer que eu poderia corrigir isso aí, mas jamais. Não brinca com essas coisas. Vai continuar sem me enxergar direito. Ela fala, ai meu amor, você tá tão lindo hoje. Eu falo, Jesus, obrigado. Aumentou mais um grau, milagre, você já pensa, né? Deve ter aumentado mais um grau. Ai, não, mas é uma bênção mesmo, é um milagre, graças a Deus. Mas assim, vamos pro próximo tópico, né? Não precisa ficar repetindo isso daí. Eu nem ia começar a falar que se vocês estão nos vendo, já ficam meio ressabiados, imagina sem o auxílio das digníssimas, né? Como estava a nossa estética algumas décadas atrás, né, Lucão? Conta aí, como esse menino aqui, ele parecia, sabe, o Capitão Caverna? Era isso. O cabelo enorme, a barba desse tamanho. Era enorme mesmo, é verdade. Você penteava aquilo lá, meu irmão? Penteava, rapaz. Quantas vezes por mês? Acho que, sei lá, umas 2, né? Só pra dar uma média, né? Vamos combinar com vocês dois, porque quando eu te conheci também. Você tinha Black Power. E penteava uma vez, e é sério isso, eu penteava uma vez por semana, entendeu? Na verdade, penteava não, minto, eu lavava uma vez por semana e nunca penteava. Então. Nunca penteava. Isso explica muita coisa. Viu foto sua com Black Ela Power? me conheceu naquela época. Então tá tudo bem. E eu paquerei ela na época e ela não quis nada. Não sei porquê. Entendeu? Não deu atenção. O milagre ainda não tinha sido acontecido. A intervenção divina na visão. Comprido, né? Ela gosta de cabelo comprido até certo. Não comprido, até um certo nível. Entendeu? Em que há um tratamento diário, um pentear, cuidado um lavar, né? Usar um shampoo pelo menos 2 vezes por semana. Entendeu? Esse tipo de coisa. Que não pode dar piolho também, que complica, né? Não é limite, né? Tem os limites, né? Tem limite, então. Mas conta um pouquinho. Antes da gente contar um pouquinho como que a gente se conheceu e um pouquinho da vida do Lucas, a gente quer presentear você com esse livro, Lucas. Gente, obrigado. A gente sabe que você tem muita experiência nessa área, muitas, né? Glória a Deus. Mas é um livro que a gente tem muito carinho, tem aprendido muito com ele e espero que seja uma bênção na sua vida. Muito obrigado, gente. Glória a Deus, ó. Livraço do Bill Hull. Sim. Legal. É do projeto Bonhoeffer, esse autor. Então, é muito bacana, o conteúdo muito rico. E a gente também propôs, né, de você falar um pouquinho sobre um livro que transformou a sua vida, né? Vamos contar a história disso aí pro pessoal, que eles falaram para eu mandar um livro, eu mandei uma lista com uns 15. Não foi respondido. A gente ainda o pessoal ainda viu errado. O nome do livro. Martin Luther King. Gente, não leia mensagens importantes depois das 11 da noite. Eu mandei aquele monte de livros e, na verdade, são livros que me marcaram profundamente de algum modo, em alguma área da vida. E um dos livros que eu mandei foi o Rock Priest, do
David Pierce, eu nunca falo assim, tô falando só pro podcast, porque quando eu tô falando português, eu não falo as palavras em inglês corretamente. Eu ligo a chave Desliga, no né? português, Aquele eu falei a modo Rock Brasil, né? Priest, entendeu? David Pierce e... E Mas da Steiger? é o da Steiger, é o cara da Steiger. Legal. Eu li ele quando eu era ainda bem meninão, assim, quando eles estiveram aqui no Brasil Eles tocaram aqui em Campinas, né? eles tocaram aqui em Campinas e foi ali que eu conheci eles. Eu nem sabia que eles iam tocar lá. Eu No tava só Longer ajudando Music. o pessoal. E aí apareceu eles com a banda, e a banda muito legal. Foi um evento muito legal. Eu esqueci o nome do evento. É Entre Escombros. Entre Escombros, cara. Isso, na Votonha época. tocou. Tocou o Votonha, tocou o Xerox 5 centavos. Aí o pessoal que sobreviveu a essa época vai lembrar, né? Os sobreviventes vão se lembrar. Mas, cara, foi um evento tremendo, porque eles fizeram assim um evangelismo, a banda deles. Vocês estavam nesse dia ou não? Eu estava. Eu não. Poxa, Ju. Não Poxa, conhecia vocês, não sabia não isso conhecia, sobre gente, você, eu cara. Não sabia, hein? Essa Decepção. falha, essa decepção. Eu tava acho que na escola, no ensino fundamental. Olha, É. chamou de velho na cara. Nossa, assim. meu. Eu tava assistindo Malhação. Não, isso não. Mas, Jamais. nossa, foi muito legal mesmo. E aí eu peguei e fiquei com vontade, pesquisei na internet e descobri que tinha esse livro dele. Aí tinha um livro para baixar, eu baixei e eu falava o inglês péssimo, assim, eu não conseguia saber nada ainda que eu estava começando a estudar. E eu peguei o livro, comecei a lendo, ia no dicionário, ia traduzindo e tal, ia traduzindo, no final eu acabei traduzindo o livro inteiro. E só ficou para mim mesmo, tradução. Depois eu acho que alguém traduziu para o português mesmo, assim, oficialmente e tal. Acho que eu lembro, acho que Eu acho que já tem traduzido para o português. vou procurar Tem. depois, eu ponho. na Mas, edição. mas eu não achei para mandar para você. Depois eu acho que. Tá. Também não sei se a tradução ficou tão boa igual a minha, né? Não sei se. Né? Mas se alguém quiser a minha, fala comigo, eu vou procurar lá nos meus arquivos para ver se eu acho para mostrar. Mas, cara, aquele livro me impactou muito. É um livro que fala sobre a história de vida dele, quando ele começou realmente a obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Deus mandava. E toda vez que ele obedecia, as coisas iam acontecendo, milagres foram acontecendo, ele acabou se tornando um missionário itinerante assim pelo mundo. Ele não é um cara que tem um lugar específico, né? Ele tem essa banda e essa missão, e eles fazem projetos, geralmente são turnês que eles fazem em lugares do mundo e dão apoio para pessoas que estão trabalhando lá já e tal. E a história de vida dele me encorajou muito, me encorajou demais, assim, me preparou para coisas que vieram depois. E eu posso dizer assim que se teve um livro que me assim moldou muito da minha vida depois que eu li ele, foi esse livro. Tá? Tem muito a ver também com a fase, com o chamado de Deus Aquele e momento tal. que se encaixa, né? Encaixou, teve uma conversão de vários fatores dentro de um ponto, convergiram ali. E, cara, foi muito bom. Leiam, não estou dizendo que todo mundo que lê vai, né, sair reproduzindo o que ele fez, mas muito bom, muito bom. Acho que esse é um ponto que você comentou também, né? É muito comum quando a gente se depara com testemunhos assim tão incríveis, todo mundo passou já por essa fase. É que a gente quer fazer o Ctrl-C, Ctrl-V da experiência do outro, né? E não valorizar as nossas experiências, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o chamado, mas já começando um pouco esse pensamento, a nossa geração passou muito por isso, né? De pessoas que às vezes queriam reproduzir o que o outro sentiu, o que o outro passou, e não paravam para pensar o quão grandiosas as coisas estavam ocorrendo no simples, no orgânico, né? No simples eu digo assim, sobrenatural, mas no dia a dia, né? Na caminhada, né? No chamado, no propósito, no servir onde podia, onde dava, né, com o megafone na mão, ou num show, ou num bar, literalmente, fazer o show lá do Antidemon, panfletar e evangelizar. A gente tem uma escola muito parecida, né? Nesse sentido de caminhada, né? Mas eu não vejo tanto problema na ideia da imitação, porque, na verdade, a gente aprende muito mais por imitação, certo, do que por conceitos. Claro, você aprende conceitos. Se alguém falar para você explicar, olha, aqui tá o raciocínio, tal, e até é importante você aprender a raciocinar para você distinguir quando uma coisa é certa ou errada, quando ela faz sentido ou não. Mas, de fato, a gente aprende muito mais coisas imitando alguém do que
do que necessariamente ouvindo a explicação da pessoa sobre o que ela está fazendo. Então a pessoa chega para a gente, se você vê um missionário subindo num púlpito e ensinando o que ele faz, porque ele faz, como ele faz e porque você deveria fazer, aquilo lá tem um impacto X na sua vida. Você acompanhar ele numa missão, ver ele fazendo e ajudar ele a fazer, tem um impacto XXXXXX. É muito mais forte. É 10 vezes X aquele impacto, porque você aprende imitando ele. E depois, é claro, entra também aquela coisa na sua vida de você admitir que ele veio de outra situação, outro contexto, ele teve outra origem e nem sempre as coisas vão acontecer, nem tem que acontecer do jeito que aconteceram na vida dele. Ele tá ali como instrumento de Deus para te ensinar a imitar. É uma coisa que, na verdade, isso aí entra coisa do jovem, cara. Eu tenho percebido que o jovem, ele... Eu não sei se vocês vão concordar, mas você olha hoje na igreja e você fala assim, poxa, os jovens parece que eles estão tão apáticos, indiferentes e tal. Mas por que que eles estão assim? Bom, eles estão assim porque eles não são desafiados. Uhum. O jovem, ele vive à base de desafio. E a imitação é um desafio, certo? Você vai, faz na frente, você desafia o cara. Vamos ver, e aí? Ei, você vai fazer também? Vem aqui, vamos fazer, vamos ver se é o cara. A gente vai fazer uma vigília essa sexta-feira na igreja. Eu não sei quando que vai ser publicado o podcast, talvez, né, já ser publicado depois que teve a vigília. Então, quem ouvir já vai ter acontecido a vigília. Mas eu fiz a vigília e aí eu quis fazer uma mini vigília. Alguém vai falar assim, nossa, o que é isso, uma mini vigília? Uma vigília das 9 à meia-noite. Pô, Nutella, né? Nutella, correto? Mas é o que se encaixa. Vigília pra gente, né? Não, velha guarda, vigília até 6 da manhã, enquanto o sol não raiar, eu não saio daqui e tal. Aquela coisa toda. Eu falo, legal. Mas eu fiz, outras vezes eu fiz das 9 à meia-noite, eu fiz sozinho. É tão Nutella que você não consegue ir, né? Você só consegue ir se for difícil. Então, assim, não, a gente vai fazer essa vigília e o pessoal, eu desafio os jovens para irem, e aí os jovens vão. Eu acredito que vão. Eu tô profetizando que vão. Eu desejo que vão. Vamos ver. Depois, quando for publicado esse podcast, no comentário alguém pode dizer se realmente foram ou não. Né? Eu estava lá, eu fui. Nessas coisas assim, eu fui. Eu fui. Para provar. Mas, e depois a gente vai fazer um evangelismo. Mas foi legal que eu fui no evangelismo em Pedreira sábado passado. E foi uma igreja a mesma coisa, que estava há tempo sem fazer nada, eles decidiram fazer um evangelismo, tal, convidar o pessoal da igreja. E você precisa ver, cara, como os jovens foram. Eles estão indiferentes, eles estão apáticos. Não, cara, você marca, eles vão. Eles precisam de alguma coisa para imitar, eles precisam de alguém que vá na frente para eles imitarem. Proporcionar esse tempo de qualidade, né? Com experiências. E a gente teve isso, pô. A Ju não teve, tadinha, que ela tá excluída dessa história. Só junta os dois aqui, Mas, pô, o Kézed, cara, se estiver ouvindo esse podcast aí, Kézedão, valeu, cara, você foi um exemplo pra gente. Ele era um cara que desafiava pelo comportamento dele, ele ia na frente, fazia e todo mundo, pô, quantas bandas aí de rock, gospel surgiram por causa da banda dele, que eu até esqueci o nome. O Ruptura. Os caras iam lá, às vezes fazia até um negócio meio, né, dubi-dubi-dubi, simples ali, e porque punk é isso aí, galera, tupi-tupi-tupi já era, não, sabe, é tubi-dubi-dubi. Passou de 5 notas, tá errado, não é punk, né? Acabou, Isso é escandalista. Não, 5 notas, irmão, é 3 no máximo, para com isso, heresia. E é 3 notas e você não distingue qual é qual, você não sabe quando que mudou. O nível de distorção já distorce tanto que embola tudo, a caixinha também não tá lá aquelas coisas. Ele fazia aquilo lá e tal, e pô, tenho certeza que muitas, o Xerox 5 centavos teve inspiração no Ruptura, eu tenho certeza que o Votonho tinha inspiração no Ruptura, e outros caras que até se tornaram pastores depois tiveram inspiração na vida do Kézedão, o cara dava, e ele nem era, vamos dizer assim, um pastor ordenado da igreja, nem nada, ele era um crente irmão ali, cara, que olhou aqueles jovens ali perdendo tempo, fazendo besteira, o cara falou assim, fazer besteira, então, vamos fazer uma coisa, quer fazer coisa doida? Então vamos fazer coisa doida junto. E ele dava exemplo, então a imitação, o desafio é muito mais educativo do que a gente pensa ou imagina, e eu acho que é muito bom. Bom, tô falando de outro assunto. Ruptura a gente chamava pra tocar em Limeira, cara.
final dos anos 90, começo de 2000, e sempre muita... Como você estava falando, ele influenciou pessoas daqui de Campinas e região também, lá em Limeira. A gente chamava eles, não, os caras vêm, a gente conversava bastante, aprendeu muito com eles. Uma das vezes eles foram com uma Brasília, cara. Acho que alguma coisa assim, nossa, tipo, desmontado, tinha um monte de instrumentos, tava tudo lá e tal. E era muito essa experiência do... Como você tá falando, do ver, né, do estar junto, né, Uhum. e também como você falou dos jovens hoje, na época também tinha apatia, né, ou tinha aquela questão da experiência apenas dentro da igreja, né, a nossa geração acho que passou muito por isso, né, Uhum. daqueles momentos de, tipo, que tem na igreja hoje também, mas tinha também esse estranhamento vamos sair, cara, vamos pegar o evangelho, vamos ser... eu lembro até hoje, mas que a gente foi fazer um panfleto, a gente fez o panfleto, a gente criou a arte, um menino fez a arte, o outro, e não sei o que, a gente fez, e daí um dos meninos chegou pra gente e falou assim, e o que a gente faz agora? Agora a gente entrega, mas pras pessoas? Mas conversa com as pessoas na rua, tipo, aí tava um mês produzindo um negócio, tava tudo rolando, Eu não e daí sabia ele, fazer, mas agora o que eu faço? Tipo, pelote, assim, o que eu faço com isso? Não, a gente vai entregar, a gente vai conversar com as pessoas. Ah, tá. E é muito engraçado, e ele todo travado e tal. Cara, passou umas horas. Tava Ele é o que solto. tava mais assim, deu horário, daqui 2 horas a gente vai ter que ir, porque, né, depois tem que sair, Perdão, ajustar pra quem tem evento à noite. Não, mas vamos ficar mais um pouquinho. Posso ficar mais um pouquinho? Ele morava perto da praça que a gente tava fazendo na Limeira. Eu moro aqui perto, não tem problema, depois eu vou embora, então posso ficar mais um pouquinho? Olha, que é o que você falou, né? Tem essa apatia, existe, mas esse estímulo e esse desafiar é muito importante. Cara, é demais. Eu acho que tem um cara chamado René Girard. Não tô recomendando, ele não é nenhum cristão e tal. Mas ele fala muito disso. Ele, na verdade, é um cara que até criou um movimento e tal. Tem os girardianos e tal. E ele, nessa obra dele, ele explica o seguinte: olha, o ser humano, ele aprende basicamente tudo. Ele é um ser imitador, ele aprende tudo imitando. Desde criança ele está imitando. E a imitação, ela gera... E a imitação não é só comportamento, pensamento, fala, não. A imitação, ela tem a ver até mesmo com o que você valoriza. Ela cria valor nas coisas. Ele dá o exemplo, por exemplo, se você chegar se você colocar uma criança, certo? Em um quarto, sozinha, com um brinquedo. Ela vai brincar com aquele brinquedo um tempo e tal, e daqui a pouco ela vai enjoar do brinquedo. O que acontece? Se você colocar outra criança no mesmo quarto e essa criança ver o brinquedo e começar a brincar com o brinquedo, se divertir com o brinquedo, a criança que tinha perdido o interesse no brinquedo volta a ter interesse no brinquedo. No mesmo brinquedo que ela estava enjoada. Por quê? Ela está imitando o interesse da outra. Então, até mesmo o valor que você dá para um objeto, muitas vezes é a imitação do valor que outra pessoa dá para o mesmo objeto. E isso você consegue ver esse fenômeno em várias situações, até com adultos, na verdade. Isso ajuda você a entender o comportamento de muito adulto. Por que o restaurante que está sempre cheio fica mais cheio? Entendeu? Você nunca comeu lá, mas tem 2 restaurantes, um está mais cheio e outro está mais vazio. Você vai em qual? No cheio. Por quê? Cara, você está imitando o grupo de pessoas que gosta da comida daquele restaurante. Boa parte das quais também está imitando alguém e no final ninguém sabe por coletiva, né? Que entendeu? Às vezes tem claro, não estou desmerecendo a qualidade do restaurante cheio, viu, pessoal? Dono de restaurante aí não vai ficar falando, pô, tá falando que minha comida não é boa, as pessoas vêm aqui só porque as outras pessoas vêm. E pode ser verdade, pode ser que a comida do cara nem é tão boa, mas a imitação gera até valor. A imitação cria até mesmo valor, cara. Então, a gente fala assim, cara, vocês têm filhos, graças a Deus, glórias a Deus por isso, né? Outras pessoas sigam o exemplo deles. Tenham filhos também. Ter filho é bom. É bíblico, né? Bom, voltando ao assunto aqui da imitação. Esqueci que eu ia falar. Peraí. Você já estava falando de filhos? Sobre a questão do filho, por exemplo. Sabe aquele pai que fala assim, não, eu quero que meus filhos vão para a igreja. Legal, você vai. Eu vou, quando? 2 vezes por mês. Uhum. Ah, mas eu quero que eles vão, que eu sei que é o melhor caminho. Cara, você não quer que eles vão. Você não quer. Se você quisesse que eles fossem, você iria
E você, quando fosse, você ia assistir o culto, quando ouvisse a palavra, você ia dar glória a Deus, na hora da oração você ia fechar o olho, na hora do louvor você ia ficar lá dentro cantando, você não ia ficar lá fora conversando, porque o seu filho, ele vai imitar não só o que você faz, mas o valor que você dá para as coisas. Sim. A imitação é até o valor. Oh. Essa imitação deles é o tempo todo, né, mano? É o como eles se tratam, no caso dos dois, do Dani e do Gabi, como eles se tratam, como eles veem a gente tratando eles, o como eles veem, o como a gente vai reagir às atitudes deles. É muito louco isso, né? E até a questão da igreja. Cara, é muito surreal. O Gabriel, ele acorda, a pergunta dele é: eu vou pra igreja? Eu vou pra escola? Porque é referência, né, Ju? As duas. A vida dele acordou, vou pra igreja ou pra escola? É um dos dois lugares. É um dos dois. Ele chega na igreja, o pastor, barba do pastor. Você entende? São os focos. O Dani, os amiguinhos, jogar o pebolim depois. Não, depois. Tipo, nem precisa falar, olha, agora não vai jogar lá, porque agora tem a aula que você vai ter com a tia, com o tio. Não, ele já sobe pro lugar dele, pega a biblinha dele. Eu achei muito legal esse. A gente tava fazendo culto doméstico há um tempo e aí a gente organizava os locais e punha as bíblias, cada um tinha a sua bíblia, lia. E aí teve um dia que a gente tava correndo com as coisas e tal. Quando a gente virou, ele virou: papai, eu já abri a sua bíblia, a bíblia da mamãe e a minha bíblia no capítulo livros que a gente vai ler hoje. vamos fazer. Olha, cara, que legal. Que coisa maravilhosa. Porque isso é um milagre. É a experiência. Isso é um milagre, cara. É a experiência. Eu quando voltei desse evangelismo em Pedreiro, eu cheguei em casa e minha esposa tinha feito jantar e tal, ela não pôde ir por causa do serviço, e aí ela tinha feito jantar, tava a mesa posta e tal, aí eu sentei, e a gente tem o costume de sentar na mesa, sabe, olhar um pro olho do outro, conversar no jantar, orar antes de comer, e aí a gente tava comendo ali, e veio um negócio na minha cabeça, eu falei, meu Deus, isso aqui é um milagre, cara. Porque eu tinha evangelizado pessoas um pouco antes para quem aquilo era impossível. Aquilo é impossível. A pessoa está tão perturbada que ela não consegue, em hipótese alguma, permite, sentar, né? exato, amar a sua esposa, amar os seus filhos, conversar com eles, sabe? Gostar daquele momento. A pessoa está tão presa numa rede de droga, bebida, egoísmo e tal. Usar pessoas e permitir que pessoas usem, né? Esse Exato, sistema, né? cara, exatamente. Raciocínio, Exatamente. Né? Às vezes você tá ali, você vê um homem e uma mulher junto, e eles não estão juntos, é o que você falou, um tá usando o outro por prazer próprio. E aí eu parei assim de comer e falei, amor, isso aqui é um milagre, olha. Ela, o que? Isso aqui tá acontecendo, é um milagre. Se isso acontecer na vida de qualquer uma daquelas pessoas que eu evangelizei à tarde, junto com os irmãos, vai ser um milagre, vai ser cara, é como se muda um tudo. Cego visse, é como se um aleijado andasse, é esse nível de milagre, porque é absolutamente impossível você ter isso é uma obra da graça de Deus. E por que eu entrei nisso mesmo? Porque ele tava falando isso é um negócio muito louco, assim, que a sua vocação, né, e quem você é mesmo, em qualquer lugar, né, mano? Você passou um tempo na Tailândia, né? Sim. E assim, eu creio que era o mesmo Lucas, né? O mesmo Fui lá Lucas fazer lá, o que fazia muito aqui. O mesmo Lucas aqui, vezes, onde né? Deus te planta é para servir e para frutificar mesmo, né? Aí acho que seria bacana, assim, você contar um pouquinho. Não, é legal você mencionar isso pelo seguinte, é uma coisa que eu falo, o pessoal fala, cara, não, a pessoa fala assim, eu tenho um chamado missionário, eu vou lá pra África, eu quero cuidar das criancinhas da África, eu vou lá pra Tailândia, eu vejo aquelas fotos das criancinhas na Tailândia, eu quero ajudar, aleluia, glória a Deus, amém, amém, vai mesmo, irmãos, mas antes, vá visitar as criancinhas da favela do lado do seu bairro. Se você não foi tirar a berne da cabeça de criança na favela aqui no seu bairro, você não vai poder tirar a berne da cabeça de criança na África. Se você é um inútil aqui, você vai ser um inútil em qualquer lugar que você for. Se você, entendeu? Todo mundo, eu gosto de uma frase do Rei Erdbon, que é falecido, que Deus o tenha,
que ele dizia o seguinte: todos nós somos zeros, mas alguns são à esquerda. Olha. E outros são à direita. O zero à esquerda, ele não agrega valor, se bobear ele diminui. Um à direita, ele agrega. Sim. Somos zero. Se Jesus é o 1, se a gente tiver à direita dele, nossa, é uma bênção, né? Nós continuamos sendo zero, mas é um zero à direita de Jesus. Então, assim, todo mundo é um zero, mas se você é uma bênção aqui, provavelmente você vai ser uma bênção lá, porque isso que a Ju falou é verdade. Eu não fui fazer nada, a única diferença entre o que eu fiz na Tailândia e o que eu fazia aqui é que lá eu fiz em outra língua. Em outro local geográfico, em outro CEP, né? Com outra comida e outra cultura. Eu traduzi o mesmo evangelho, a mesma fé, a mesma vida em outra língua, em outra cultura. É claro que também tem uma tradução cultural, não é só uma tradução gramatical, não é só a língua que você traduz, você tem que traduzir a cultura também. Mas, cara, o chamado foi o seguinte: eu me converti quando eu tinha 11 anos de idade. Meu avô era pastor, mas meu pai e minha mãe, por um tempo, eles ficaram fora da igreja. Quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, eles voltaram para a igreja e aí eu me converti. E eu ia na igreja, minhas tias sempre levavam quando era pequena e tal, mas uma conversão real, um novo nascimento, eu considero que foi um dia que eu entrei num quartinho que meu avô estava construindo no fundo da casa dele, e daí tava cheio de cimento, coisa quebrada lá, e tinha um montinho de azulejo. E aí eu fui lá no fundo que eu queria orar sozinho, queria um lugar a sós pra orar. Eu comecei a orar ali e tal, e aí eu dobrei meu joelho. Cara, eu me desmanchei em oração sozinho ali, com 11 anos de idade. E eu ajoelhei, eu era uma pessoa, eu levantei, eu era outra pessoa. Totalmente renovado, assim, sabe? Uma coisa nova, uma coisa diferente. E aquele foi um impacto tão grande na minha vida que eu comecei a querer evangelizar as pessoas. E aí meu avô tinha uma caixa de folhetos perdida lá no... Eu esqueci como é que chama aquela parte de cima da casa. Tipo no forro, assim. O alçapão é a portinha, né, que você entra lá. É aquela parte que fica ali, todo mundo sabe, ninguém sabe o nome. Tem alguma palavra em português para isso, mas, enfim. Eu também não sei em outra língua como é que fala, mas... Vocês entenderam? Eu subi lá para fazer, sabe lá Deus o quê? Achei essa bendita caixa de folheto, eu falei, vô, para que serve isso aqui? Ele falou, para evangelizar. Aí eu falei, nossa, legal, posso usar? Ele, pode. Aí eu peguei aqueles folhetos e tal, e um carimbinho da igreja lá, fui lá carimbando, isso eu era bem novo. E aí no caminho para a escola eu ia entregando, no caminho da volta da escola eu ia entregando. E aí eu chegava em casa e falava, nossa, hoje eu entreguei 15 folhetos, pelo menos umas 14 pessoas se converteram. A fé da criança, né, velho? A fé da criança é fantástica, né? Eu achava que tava ganhando o mundo inteiro pra Jesus, porque era impossível, eu olhava aquilo lá e falava, cara, é impossível a pessoa ler isso aqui e não se converter, velho. Isso aqui é a palavra, olha que maravilha, o amor de Deus por nós, aquilo mexia comigo de uma maneira, eu achava que todo mundo estava aberto para isso, né? Sim. E aí foi, fiz amigos, tem um amigo muito querido que dessa época a gente começou a evangelizar junto, e aí quando eu falava para ele, vamos evangelizar o Juliano. Vocês podem até chamar, vocês conhecem o Juliano, pô. Ele é dessa época. Acabou de ser pai. Parabéns, Ju, você tá assistindo aí, eu amo a Juliana, Deus abençoe. Maria Lúcia, linda Maria Lúcia, ó, mãe pra você. Faz você também, faz pra câmera aí. Linda, fofa. E faz você também, irmão, pô, entra na onda, pô. Eu não amo. E aí a gente começou a evangelizar junto. Aí o dia que ele falava, hoje eu não tô afim, eu chorava e falava, cara, como você ousa não evangelizar as almas? Elas vão se perder porque você não quer evangelizar. Ele ficava olhando assim pra mim. Ô, Ju, pelo amor de Deus. Pentecostal, outro é mais tradicional, né? Mas aí foi, cara, e aí a gente sempre ia, né? Ou ele ia porque tava com vontade, ou ia porque eu ficava chorando lá. Não, você tem que ir. E cara, foi assim, o chamado para evangelizar foi desse jeito. E foi passando os anos e tal, me envolvi em muitos trabalhos, e muitos anos depois, o meu pastor foi numa viagem de curto prazo para Tailândia e tal, e aí ele veio, deu um relatório na igreja, como foi a viagem,
tal, foi uma benção, mostrou as fotos e tal. E, cara, aquilo ali mexeu comigo, eu fiquei com vontade de ir lá. E aí eu fui numa viagem de curto prazo em 2013, fiquei acho que 45 dias ali na região, fui para Malásia, fui para Tailândia, fui para Mianmar. E aí quando eu tava na Tailândia, eu fiquei um tempo com um pastor filipino. Eu fiquei hospedado no mesmo quarto que ele. Eu fiquei no quarto dele, na verdade, que ele morava lá e eu fiquei hospedado no quarto dele. E, cara, esse cara mexeu comigo, assim, de uma maneira, né, tremenda, porque ele contava a história dele, eu tinha coisas que tinham acontecido na minha vida que precisavam de tratamento e Deus usou ele para tratar, assim, para me curar, ele me jogou na parede mesmo, assim, não vou contar, são coisas muito pessoais, para contar num podcast, mas Deus usou ele, assim, de uma forma tremenda. E quando eu vinha vindo de volta, né, pro Brasil, ele pegou e falou assim para mim, lembra de Jonas, hein? Lembra de Jonas, senão você vai ficar na barriga da baleia. E aí eu voltei, falei, não, eu vou orar, se for de Deus eu volto, tal. E voltei. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, não, falei para ele que eu ia orar, eu vou orar, né? E fiquei orando ali um tempo, eu e Deus, e depois começamos a fazer umas vigílias no monte, coisa de os novatos aí, os Nutellas, a gente não faz só vigília até 6 da manhã, é até 6 da manhã no monte, no meio do mato. E tá tudo bem. Tá tudo ok. Ninguém vai morrer, né? Não vai. Tá Não tudo vai. Às vezes no frio, às vezes na chuva, a gente, quando estava chovendo era mais legal, né? Porque os irmãos que gostam de ver o matinho acendendo. Se tá chovendo é mais prova ainda, né, do milagre e tal. Eu nunca vi, tá, pessoal? Vou ser bem honesto. Também não, mano. Nunca vi. Também nunca fez diferença pra mim. Nunca precisei ver, nunca achei, o matinho acendeu, quer dizer que Deus não veio, tá? Isso é besteira, irmão. Deus ouve a tua oração com o matinho aceso ou apagado, tanto faz. Se você quiser acender o matinho, leva uma gasolina, né? Taca lá. Faz um Não crime ambiental. recomendo. Nós estamos recomendando não tô isso. recomendando, pelo amor de Deus, cara. Não vai começar um incêndio florestal, por favor, cara. Por favor. Você tá entendendo que é uma hipérbole, é uma metáfora, né? É uma figura de linguagem. Tá bom que hoje em dia todo mundo leva tudo no literal, mas enfim, vão se converter. Se arrependam de levar tudo no literal, né? Sua esposa fala pra você que você é lindo, ela é uma hipérbole, é uma metáfora, tá dizendo pra você que ela gosta de você, isso que ela quer dizer. É um agrado. Ela te ama, é isso que ela quer dizer, entendeu? Quando o marido fala pra mulher é verdade, tá? É verdade, é o literal, tá? Senão as mulheres vão falar, então você tá mentindo para mim. Tá falando que... vou atrapalhar o casamento dos irmãos. Deixa. uma crise matrimonial. A justiça dá uma olhadinha. Felipe. Eu falo pro pessoal, eu sempre falo pro pessoal, gente, qual que é a interpretação certa da Bíblia? É tudo literal ou é tudo alegórico? Eu falo, irmão, a interpretação certa é a interpretação natural. Tem coisas que são literais e tem coisas que não são. Você tem que ter, interpretação de texto. Pelo amor de Deus, né? cara. Vai lendo, né? Pergunta. Pelo amor de Deus, falar pra você, tá contando a história da vida de alguém, beleza, é uma parábola, então não é literal, né? O semeador saiu a semear. Jesus não tá preocupado com o semeador literal semeando. Né? Qual semente? Qual é a semente? Na época. Era trigo, era... Qual região? Não, meu filho, qualquer uma. Qual é o cerne disso? Né? Tem uma... Você está contando a história de um cego que foi curado e tal, é literal, um cego, uma pessoa real que foi curada de uma cegueira real e tal, pelo poder do Senhor, uma coisa sobrenatural realmente aconteceu. Agora, tem certas situações, por exemplo, você está lendo um salmo, aí você lê lá o Salmo 18, dizendo que aquilo foi o que aconteceu quando quando Deus livrou Davi das mãos de Saul, finalmente. Legal. Aí tá lá, que Deus montou nas asas de um querubim, né, e uma nuvem negra vinha debaixo dos seus pés, e os montes se derreteram, a terra tremeu. Se você lê 1 Samuel, 2 Samuel, você sabe que não foi bem aquilo que aconteceu literal. Mas Davi estava descrevendo de uma forma metafórica, espiritual, poética, uma realidade, aquilo teve impacto real. Se você lê, por exemplo,
quando Pedro está explicando o que aconteceu no Pentecostes, ele fala assim que isso é o que disse o profeta Joel, né? A lua se transformou em sangue, o sol não deu a sua luz e não sei o que e tal, e as estrelas caíram do firmamento, e os jovens terão sonhos e os velhos terão visões, uma coisa assim, ou os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, não lembro agora, mas é só você ler em Atos, você vê que o sol continuou brilhando no mesmo lugar, a lua continuou normal, ela continua feita, ele sabe lá Deus o que ela é feita, né, que eu não sou físico, não sou astrólogo, não, astrônomo, né, como o meu irmão aqui. Rapaz, eu sou mais chamado como astrólogo do que é triste, rapaz, eu sofro. Do que é feita a lua, irmão? Rapaz, olha... É de pedra, do quê? Tem algumas composições rochosas, a superfície dela é uma... Aí vai longe, deixa quieto, vamos voltar, senão a gente vai ficar chateado. Gente, não é queijo? Não é queijo suíço, não achei que é furinho e tal. Vamos deixar seu marido chateado. O seu marido astrólogo, astrônomo. Faz o meu mapa, daí engata. Né? Ela continua sendo feita, enfim, ela continua sendo feita a mesma coisa. Pedro estava nos explicando uma realidade espiritual. Aquilo ali abalou o universo. É isso. É um marco na história. É um marco histórico. Nada foi igual. É uma linguagem apocalíptica. Né? Nada foi igual depois disso. Sim, e Pedro está falando, isso aconteceu hoje. Peraí, Pedro. Eu não tô Você vendo. não olhou para o sol, Pedro? Pedro estava lá, as pessoas estavam lá. Ele falou, isso aconteceu hoje. Então, óbvio que Pedro não interpretava aquilo de forma literal. Então, ele interpretava de que forma? De uma forma espiritual? Provavelmente. Então, você tem que usar uma linguagem natural. Por que a gente chegou nisso mesmo? Onde é que eu estava? Estava contando a história. Boa pergunta, Ju, ajuda a gente. Que aí vai longe. Enfim, o chamado, Tailândia, pastor das Filipinas. Eu orei. Sim. Orou, isso. Estava no monte, falando do mato acendendo, e foi na questão literal, enfim. Tava no monte orando, orei por 6 meses, cara. E um dia eu tava lá orando e tal. Senhor, fala pra mim o que o Senhor quer da minha vida. Eu não quero ir pra barriga da baleia e tal. E orando ali, orando. E claro, eu sabia que a história da barriga da baleia, ela é literal na vida de Jonas, mas ela estava sendo aplicada de uma forma metafórica pra minha vida. A baleia pode ser outra coisa. E aí eu tava lá orando e tal. E cara, Deus falou comigo assim, você sabe o que eu quero. Vai e faça. Aí eu peguei, parei na hora assim. Falei, vixe, já era. Aí não tem onde fugir, né, mano? Já era, cara, já era. É isso. Deus falou, não tem o que fazer. Eu era advogado, eu fui, entreguei meus processos para um colega, cancelei minha OAB, fechei todos os projetos que eu tinha aqui no Brasil, comecei já a me preparar para... Vendi o que eu tinha, fui limpando as coisas para não deixar nada para trás. Foi se organizando mesmo. Esse é um ponto também muito importante de você citar, né, Lucão? Que o chamado não anula uma série de tarefas e de organizações racionais que você tem que ter, planejamentos, que isso não deixa o chamado... o chamado não deixa de ser espiritual, né? Se você tem que ir lá, como você falou, se organizar aqui, passar ali, cancelar aqui... É necessário essa organização, passos, né? Racionais, né? Assim, inclusive do seu preparo, né? Então, você não fechou tudo aqui um dia e foi pro outro, né? Não. Tem os crentes doidos que já fez isso aí no passado e Sim. que Deus fez milagres, que fez algumas coisas maravilhosas, misericórdia de Deus, mas via de regra, cara, existe uma coisa chamada responsabilidade, né? E você tem que assumir a sua. Cada um tem uma, você tem que assumir a sua, né? Eu sou um pai de família, eu tenho aluguel, eu tenho conta para pagar, eu tenho hipoteca, financiamento, sei lá mais o quê, e eu tô sentindo de Deus aqui um chamado e tal. Cara, legal, mas dia 5 vence. Sim. Entendeu? Você tem que... tá no seu nome. Né? Certo? Sim. Então você tem que se organizar. E aí eu fui me organizando. Em 2015 eu fui para Brasília para me preparar lá na missão AMID, que é a missão com a qual eu trabalho, e fiz um tempo também de preparação na Além,
Não é no além, tá? Não fui me preparar no além, não fui me preparar na Você lembra assim, é né? verdade, cara. Foi, nossa, é um lugar muito legal, lá, gente. Muito legal, assim, tipo, para quem vai fazer missões fora, assim, com cultura diferente, eles dão uma preparação muito boa, tanto na parte linguística, cultural, assim, é super recomendado. Tem amigos que foram para lá depois, foram antes, foram depois. Todo mundo que eu conheço que foi fazer trabalho fora, foi lá, passou Olha. por lá. Não tô dizendo que todo mundo foi para lá, mas todo mundo que eu conheci foi. Uhum. Não, pelo menos não, nem todo mundo que eu conheci foi. Tô lembrando dessa. É uma hipérbole, tá? Não é literal. Mas quem foi, por exemplo, cara, tem um curso lá que chama Aquisição de Línguas. Eles te ensinam a você adquirir qualquer língua. Eles te ensinam a identificar e a produzir qualquer som. Mesmo sem tradutor, né? Sem esse ter uma curso, é isso, pessoa né? que faça a ponte, sem ter uma língua ponte. Se você chegar com uma pessoa, se você chegar, por exemplo, num povo muito afastado, muito isolado, e não tem nenhuma língua ponte, Uhum. certo? Por exemplo, eu fui na Tailândia e tinha bastante gente que falava inglês, eu falava inglês, ninguém falava a minha língua e eu não falava a língua deles ainda. Mas tinha gente que falava uma língua em comum que poderia ajudar a criar essa ponte. E se eu chegasse num lugar onde, cara, só tem pessoas que falam tailandês e eu só falo português? E aí? Não tem um ponto de contato? Eles ensinam técnicas para você adquirir a língua dessas pessoas, para você descobrir o significado das palavras, para você descobrir a gramática da língua, Olha. a construção dele de frase. Cara, é um curso assim fantástico, Tem os o uso professores de são manuseio de objetos fantásticos. também, inicialmente, né? Algumas Você ferramentas, né? Que você vai... Inicialmente você vai começar com substantivos, então, por exemplo, caneca, mesa, microfone e tal. É claro que não é assim, você vai pegar os objetos do dia a dia daquele povo, certo? E aí você vai fazer exercícios, você aponta, a pessoa fala a palavra. Aí a pessoa fala a palavra, vamos supor, tem uma lista de objetos aqui e a pessoa que está te ajudando fala a palavra e você aponta para o objeto para ver se você está identificando, você grava o que a pessoa está falando e depois você vai tentando escrever a fonética daquela palavra, até mesmo se for uma língua que não tem língua escrita, que não tem escrita, transliterar ela, né? você vai primeiro criar, você vai identificar os sons daquela língua, depois você pode criar um alfabeto para aquela língua. Então, assim, é um curso fenomenal que eu fiz lá com eles e que quando eu fui para Tailândia me ajudou demais, 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 cara, porque quando eu cheguei, a língua tailandesa é uma língua assim, fora de tudo. Ela é uma língua tonal, ela tem 18 vogais, ela tem 40 e tantas consonantes. Consonantes ou consoantes? Consoantes, consoantes. E não, na verdade, vamos colocar assim, num certo sentido, são 9, mas só que toda vogal tem a versão curta e a versão longa. Entendeu? Então, o tempo? É o tempo, a duração dela, no tem a mandarim curta e a também tem a questão longa. da entonação, interfere nos... E, por exemplo, você tem os 5 tons na língua, tem 5 tonalidades diferentes, e o que acontece? Dependendo da duração da vogal, se é uma vogal longa, aquela entonação vai soar de um jeito e na curta vai soar de outro jeito. Então, na verdade, você tem 10 tons, porque você tem os 5 tons longos, os 5 tons curtos. E tem algumas letras que são... tem letras que são aspiradas e que são não aspiradas. Você aprende isso no curso também. E chegou lá, me ajudou demais, porque eu sabia identificar o que estava acontecendo. O brasileiro, ele tem muita dificuldade, por exemplo, para pegar uma certa letra que ela é como se fosse o K sem a aspiração. Que quando a gente faz o K, no português ele é sem aspiração, ele não é aspirado. No inglês ele é aspirado, né? Por exemplo, você vai falar a palavra para manter, keep. Ele vai falar keep, tem o keep, aquele... um arzinho que sai. Até mesmo sussurro quase, né? Aquele chiadinho. O TO que a gente fala chu, não é tiu. Esse sonzinho que a gente tenta imitar e não consegue é a aspiração do T.
Eles, na verdade, eles falam tu. É só um arzinho depois do T e o U. Tu. E a gente soa e bota um tio ali no meio. A gente vai na língua ou vai na garganta, né? Vai em A gente tenta outros lugares, né? Na fonética, né? compensar a aspiração com outro som da nossa língua. Mas lá, quando fala não aspirado, é não aspirado mesmo. Tipo, é sem nenhum arzinho. É seco. É. Aí, por exemplo, teria o K, vamos colocar assim o K, aspirado e o não aspirado. K. K. Não aspirado. É bem não aspirado. Só que o brasileiro não consegue identificar isso. O que ele fala? Gá. Ele vocaliza o C vira G, porque ele não consegue fazer o K sem aspiração. O cara me ajudou demais. A sua experiência no saxofone ajudou? Esse autoconhecimento de respiração, não? Indicar, né? A pessoa faz um sopro aí pra ajudou melhor em outras coisas, porque, por exemplo, eu ter esse dom de tocar e tal, essa habilidade de tocar disciplina saxofone, também, de treinar, né? Me ajudou, por exemplo, a ter alguma coisa para apresentar. Eu ia num lugar, às vezes a gente ia fazer um evangelismo numa comunidade, alguma coisa, tinha um evento, eu fazia uma apresentação com saxofone, aquilo atraía as pessoas e tal. E aí eu ter feito, por exemplo, o teatro com o Quezedão, eu chegava já com uma desenvoltura, envolvia a plateia junto comigo, fazia brincadeirinha, assim, faz assim com o dedo e tal, no ritmo, e aí eu ia tocando, aumenta o dedo, aí eu ia fazendo, criando sonzinhos e tal com eles e brincando. Isso aí dava-se muita porta aberta. Eles começavam a pedir as músicas tradicionais deles, eu não conhecia e tal, e foi até uma falha que eu acabei não conseguindo nem aprender. Mas é diferente, né? A São musicalidade, o ritmo, né? As melodias. Muito. Confesso que na época, toda vez que você me mandava, eu via uma foto sua informativa com saxofone, na minha cabeça sempre vinha a música do Kennedy. Sempre, eu tava lá, fosse autor informativo, é do meu amigo, mas tá a foto dele lá, essa coisa. Uma coisa. E até mesmo na igreja, porque, por exemplo, eu cheguei, eu não falava língua, né? Era um total inútil, porque sem a língua, pessoal... Essa é a sensação, né, inicialmente, né? Não é a sensação, é a realidade. Eu me sinto analfabeto, né? Você falava muitas vezes isso. Porque você vai evangelizar como? Você vai aconselhar como? Você vai pastorear como? Comprar como? Né? Do dia a dia também, né? A vivência lá, né? Hoje, eu acho que se eu fosse começar do zero hoje, eu já não começaria do zero. Porque a minha experiência já me diz certos comportamentos que ajudam e outros que atrapalham. Uhum. Por exemplo, ter vergonha de ir no mercado e falar com a pessoa porque você não sabe nada da língua, né? E falar errado é um negócio que, cara, não coopera. Vai e fala. Eles vão dar risada, é legal, eles vão adorar ver você tentando, assim, sabe, falar a língua deles e você ir lá. Igual a gente, né, no Brasil, né? Você vê um francês, um inglês tentando todo... Você tenta ajudar. Você fica, nossa, que legal, cara, tá aprendendo. Nossa, você aprende rápido, o cara tá falando tudo errado. Olha, cara, você é inteligente, né? Nossa, como você fala bem. E, cara, foi assim, muito legal, essas coisas me ajudaram. Aí eu cheguei lá e eu já tô chegando, né, na Tailândia. Bom, beleza. Aí em 2016 eu fui pra Tailândia, fui servir numa igreja lá, como fosse uma igreja presbiteriana. Eu não era ainda ordenado pastor, o pastor lá que quis me ordenar ao pastorado, portanto eu sou um pastor presbiteriano e batista, porque depois eu fui ordenado de novo aqui na minha igreja, que é a Igreja Batista Povos e Nações, se bem que a gente não é da Batista da convenção, então a gente é uma batista. E lá ele não era um pastor tailandês, ele era coreano. Ele era coreano. Então eu tinha que conviver com... Ali, na verdade, eram 4 culturas convivendo no mesmo ambiente, porque tinha o pastor filipino, não é o mesmo pastor, é outro pastor filipino, o pastor Roger, que estiver ouvindo aí, Deus abençoe o pastor Roger, tá bom que não vai entender nada, coitado. Acho que eu ia falar, tradução. Ele fala um pouquinho de espanhol. Olha que legal. Ele fala um pouquinho, talvez ele entenda alguma coisa. Tinha a família do pastor coreano, tinha os irmãos tailandeses e tinha eu, né? Em minoria. Eu e o pastor filipino éramos a minoria. Eu era mais minoria do que ele, porque na cidade tinha outros filipinos. Mas brasileiro, por um bom tempo, só teve eu. Na cidade, né? Na cidade inteira. Mano, você escreveu, na época que a gente trabalhava na Missão Nexo, você escreveu um artigo muito legal
chamado Cheguei no Campo Missionário e Agora. Esse artigo marcou muito a minha vida, assim, porque você descreveu de forma muito sensível, muito transparente, né? Até, inclusive, tá no Instagram do Eu Missionário, né? A gente repostou esse artigo, acho que em 2 partes, né? Lá no feed. Mas fala, assim, rapidamente pra gente já fechar, porque o nosso tempo também tá acabando. Tá encerrando, mas assim, um pouquinho sobre esse choque, como que foi isso pra você, sabe? Toda essa adaptação, até isso que você tá falando, o que eu faria de novo, o que eu faria diferente e tal. Não, o choque foi basicamente o seguinte: no primeiro mês eu chorei, Deus me leva de volta. Por que o senhor me mandou pra cá? Aqui não! Foi diferente dos 45 dias que você Foi totalmente passou, né? diferente, foi totalmente diferente. Primeiro porque eu tinha vindo pra ficar. Uhum. Segundo porque minha mamãe não tava lá, certo? Terceiro porque eu achava répteis no meu quarto. Eu lembro, o cara tinha uma cobra aqui no meu quarto. Tipo assim, em autodefesa, tá? Foi uma legítima defesa, eu acabei ali ferindo mortalmente, infelizmente, algumas cobras. Mas depois eu aprendi a técnica que uma local me ensinou, uma irmã lá, uma senhora. Ela chegou e falou assim: você sabe por que as cobras não te deixam em paz? Eu falei: por quê? Ela: porque você fica matando elas toda vez. Deixa elas ir embora, só afasta, assusta elas, você vai ver que elas vão parar de vir. E é verdade. Olha. Eu parei, elas pararam de vir. Era vingança, então. Era vingança, elas têm uma máfia, filho. É um complô, assim, é ele! Exato. Então você meio que, eu comecei a fazer isso e tinha a irmã que morava com a gente, tinha muito medo, ela que ficava botando pilha, né? Vai, mata cobra, mata cobra, mata cobra. Aí eu pegava eu comecei a fazer o quê? Pra agradar a irmã e ao mesmo tempo agradar a outra irmã que tinha me dado esse ensinamento, eu falava: não, eu vou lá buscar a vassoura, e eu ia bem devagar, entendeu? Dá tempo da cobra fugir. Vou lá! E, cara, elas pararam de aparecer assim, pararam de vir e tal, mas teve uma que chegou a subir na minha cama. Então era uma cobra preta bem venenosa. Só coisa tranquila, né? Só coisa tranquila. Mas isso aí é o quê? É batalha espiritual, né, moço? É batalha espiritual. Principalmente toda vez que tinha algum festival, alguma coisa lá, que eles invocavam muitos espíritos de uma forma nacional, né? Porque eles têm muito isso. Tem os feriados que são de invocação mesmo, para receber espíritos do submundo e tal. Não estou dizendo necessariamente que aquilo que eles acreditam é verdade, mas eu estou dizendo que existe um movimento espiritual muito intenso nessas épocas. Todo tipo de coisa esquisita acontecia. Mas não foi isso que aconteceu. No começo, o que aconteceu foi o seguinte: eu senti um impacto muito grande, eu não tive descanso. Eu cheguei lá, já tinha aula no outro dia, e eu estudava 9, 10 horas de língua por dia, todo santo dia. Eu não tive tempo de me adaptar com nada, não fui devagar com nada. Eu cheguei lá, o pastor que me recebeu, ele, no amor dele, no carinho dele, querendo fazer o melhor, ele acabou me colocando assim numa situação de estresse maior, mais do que o necessário, talvez eu considero. É claro, eu também não gosto da ideia do missionário chegar lá e ficar um mês, sabe, só curtindo e tal. Não, eu acho isso aí também frescura. São extremos, né? Entendeu? Não. Chegar já pilhado ou chegar na bonança. Né? Eu cheguei do outro extremo e tal, teu irmão que chega do outro extremo. Não, tem que ter um equilíbrio. Você chega, tal, tem uns dias de descanso, tal. Você vai devagarzinho, se adaptando com a comida, deixa você mais à vontade para fazer suas escolhas de refeição. Então porque você, depois que você acostumou, comida é comida. Mas no começo é tudo estranho, é tudo diferente, é tudo esquisito, né? E, enfim, foi muito estressante, muito estressante. E tinha muitas questões teológicas diferentes que você chega lá, as pessoas têm outras perguntas, elas têm outros pressupostos, e você acha que você sabe alguma coisa porque você se preparou para responder as perguntas do povo daqui e não do povo de lá. Então, assim, oração, estudo teológico profundo, intenso, verdadeiro. Não vem com essa de, eu vou fazer um resumão aqui, um cursinho de 2 anos. Ô, irmão, do cursinho de 2 anos, pelo amor de Deus, cara, nem pra escola dominical.
Para com isso, cara. Você tem que pegar aqueles livrão grosso e ler. Não é ficar de consulta, não. Não é aquilo lá na dicionária, é para ler. Você tem que pegar uma teologia sistemática e ler de capa a capa, com a introdução e o índice junto. E ler a bibliografia depois, você pegar a indicação do próximo livro. É isso aí. Graças a Deus eu já tinha estudado bastante, mas eu cheguei lá e não era suficiente. O que eu fiz, cara? Eu tinha levado uma mala só de livro. Eu fui ali, ó, aqueles livros, Bíblia, devocional. Ah, pastor, isso aí é besteira. Meu irmão, isso aí é o que vai te salvar, cara. Isso é o que vai te salvar. O que me segurou foi oração, jejum, Bíblia, teologia profunda, entendeu? Que me segurou ali. E até teve uma situação que Deus fez um milagre, cara, porque eu fiquei um ano ali chateado, aconteceu muitos problemas, coisas também que não se contam em podcast, mas eu tive uma situação que, por um erro meu, eu perdi o prazo de um documento importante. E aí, enfim, eu estava ali prestes a ser expulso do país para voltar para o Brasil, ser deportado do Brasil por erro de prazo, besteira, bobagem, assim, coisa que, sabe, eu anotei a data de um negócio e esqueci a data do outro. E aí eu tava na minha cabeça certo que a data era tal, mas na verdade tinha uma data que vencia um mês antes. E aí, a hora que eu fiquei sabendo, cara, que eu ia ser deportado, eu falei, meu Deus, tô aqui um ano falando, Jesus me manda de volta, e agora o Senhor vai me mandar de volta. E aí pesou aquele negócio no meu coração. Cara, se eu for mandado de volta, que vergonha que eu vou passar de estar voltando, não por causa do evangelho, não por causa de nada, eu tô sendo deportado do país porque eu esqueci um bendito de um prazo. Falei, cara do céu. Assim não, né? Assim não. Mas aí eu fui orar e Deus falou pra mim, falou, você queria voltar, eu vou te mandar de volta. Eu abri a porta pra você, ó, você vai voltar. Aí eu orei e falei, Senhor, me perdoa. Se tiver um jeito, Escape. se o Senhor tem um chamado pra mim, se realmente era aqui, eu não quero voltar. Faz um milagre. Cara, Deus fez um milagre, resumindo a história. E eu não fui deportado e os caras me deram mais um ano pra ficar lá. E aí eu fiquei, assim, foi uma benção. Poderia ter ficado mais, mas já tinha um prazo pra voltar, tinha outras coisas pra resolver aqui. Mas, assim, depois dessa experiência, nunca mais eu falei que queria voltar. Pô, não, Cara, se Deus te direciona para ir para cá, cara, vai e não reclama, certo? Não reclama. Ô, Lucão, a gente vai ter que acabar porque já deu horário. E tem muita história ainda de Nossa. Tailândia, tem muita história até de... A gente tem história até dobrando roupa É de... verdade, pro container. do container, Pros lembra disso? povos lá, dos Oriente refugiados e Médio. tal. Nossa, tem bastante Nossa. história. Mano, obrigado. Coitada Obrigado, da irmã que eu peguei o nerf e fiquei. Não vem. Até esqueci o nome da irmã. Me perdoa, viu? Perdão. Perdão. Mas se eu te ver bobeando na minha frente de novo e tiver um nerf perto. Amigos, nerf à parte, né? Mano, obrigado de coração. E vamos marcar mais, né? Por ter outras conversas. Ponto 2 aí que Deus fez Amém. Depois. Tem. E de coração, mano, obrigado. Que Deus continue te Eu usando. que agradeço pelo presentinho. É. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu vou mandar o recado. Justo? Posso? Por Posso? favor. Ó, você que está assistindo esse podcast, foca aqui. Ó, olha para mim. Você que está assistindo esse podcast. Você já se inscreveu no canal? Você não se inscreveu? Qual que é o seu problema? Certo? Porque o que tem de errado com você? Se inscreve, clica no like uma vez só no like, ou no gostei, se for em português, tá ok? E aperta o sininho também, e compartilha. Isso, Tá bom? recado Eu dado. vou recortar, vou colocar toda semana esse vídeo. nas Fixa redes. lá, né? Você viu que eu fiz a cara brava, que cara séria, hein? A gente não precisa se esforçar muito, né? Pra fazer cara séria. Mano, de coração, obrigado mesmo. Que Deus abençoe. E é isso. Fechando então. Fechando. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem até aqui conosco. Que Deus abençoe. E se Deus quiser, virão aí mais episódios, mais amigos aí pra gente estar à mesa. Que Deus abençoe, mano.
Amém. Deus abençoe, pessoal.